E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor, começando essa semana, se você estiver vendo já na data que está saindo o vídeo, essa segunda-feira, de muito estudo aqui pra gente, mas de muita dedicação para poder chegar na nossa vitória aí no Enem e nos vestibulares. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a famosa Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra, para alguns aspectos ela é obscura, mas a gente sempre vê ela sendo citada em várias coisas, em vários conflitos. Fala, aconteceu isso porque antes teve a Guerra dos 7 Anos. Então hoje a gente vai ver o que é de fato essa Guerra dos 7 Anos. Tudo bem, gente? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e olha e curte esse vídeo porque ajuda demais o canal a crescer. Queremos chegar aí aos 300 mil inscritos, estamos caminhando para isso. Tem vídeo de história geral, história do Brasil, filosofia, sociologia. Amanhã, por exemplo, a gente vai ter um vídeo sobre Floriano Peixoto, o segundo presidente do Brasil, certo? Então vamos começar aqui falando da Guerra dos 7 Anos, que foi uma guerra lá no século XVIII, uma guerra extremamente importante, que envolveu vários reinos, impérios, potências no mundo inteiro, principalmente da Europa, mas que chegou a ter inclusive desdobramentos na América, na Ásia, na África, no Mar do Caribe, no Oceano Atlântico. Então é uma guerra que tem inicialmente motivações na Europa, que envolveu o Sacro Império Romano Germânico, conflitos entre o Império Austríaco, o reino da Prússia, mas que chegou a Inglaterra e França, que esse é talvez um ponto central dessa Guerra dos 7 Anos, porque a Inglaterra e a França já eram países, né, já eram grandes nações que já tinham conflitos já desde a Idade Média, desde o que a gente já falou, inclusive, sobre a guerra lá dos 100 anos, vocês lembram disso? Que formou o Estado Nacional da Inglaterra e da França. E esses países nunca foram tão amigos. Talvez hoje eles tenham uma relação bem melhor, apesar da gente também estar vendo desdobramentos hoje na contemporaneidade, mas que já são outras coisas, já são outros 500. Então essa guerra é muito importante porque ela vai ter principalmente nas consequências dela. O que ela vai causar? Ela vai praticamente ser a primeira grande guerra que vai dar início a conflitos que vão, olha só, não vou até longe aqui, que vão permear como motivos justificativas da Primeira Guerra Mundial lá em 1914. Hein? Vamos então definir, delimitar os motivos dessa guerra. Inicialmente, tá? Os primeiros motivos, a gente está falando de conflitos por hegemonia ali na Europa Central, principalmente entre a Casa dos Habsburgo, que são a casa que governava o Império Austríaco, tá? Que vai se tornar um grande império, já era na verdade, mas estava se tornando um grande império. O Império dos Habsburgo ali, que era da Dona Maria Teresa da Áustria, contra principalmente o Reino da Prússia de Frederico II. O Reino da Prússia não era um Estado nacional, era um reino que queria dominar mais outras regiões. Lá na frente a gente sabe que a Prússia vai dar início aí às guerras, né, que vão gerar inclusive a formação do Estado alemão, do Império Alemão. Então inicialmente a gente tem esse conflito bem focalizado na Europa, que é entre o Império Austríaco, da Casa de Habsburgo, de Dona Maria Teresa, contra o Reino da Prússia, que era um reino que hoje não existe mais ali na Europa Central, hoje seria parte da Alemanha, inclusive, até parte da França. O Reino da Prússia de Frederico II estão em conflito. E a guerra se inicia justamente nesse conflito, em 1756, quando Frederico II da Prússia ataca o Reino da Saxônia. O Reino da Saxônia era um reino germânico que pertencia a uma aula que a gente falou aqui já, inclusive, a um grupo de reinos que a gente vai dar o nome aí de Sacro Império Romano Germânico, certo? O Sacro Império Romano Germânico eram vários grupos ali da Europa Central, e esse reino da Saxônia pertencia ao Sacro Império Romano Germânico, mas eles eram aliados do Império Austríaco de Dona Maria Teresa. Então essa guerra inicia quando Frederico II da Prússia ataca o reino aí da Saxônia, que era aliado à Áustria, ao Império Austríaco. Eles estão disputando territórios, disputando hegemonia ali no local. Mas esse é um ponto inicial. Por quê?
Porque a França e a Inglaterra também tinham interesses nessa guerra, tá? A França e a Inglaterra estavam travando uma disputa paralela a essa disputa da Áustria com a Prússia. Por exemplo, a França tinha atacado um território da Inglaterra, que é a ilha de Minorca, que é no Oceano Atlântico. A França tinha dominado essa ilha, nesse território que pertencia à Grã-Bretanha. Então, a França e a Inglaterra estão disputando territórios, querem disputar territórios nas colônias, na América, então vamos começar a disputar o caminho até lá, né? Então a França toma esse território, toma esse território dessa ilha que pertencia à Inglaterra. E a Inglaterra vai dar o troco. Como que ela vai dar o troco? Eu já falei em outras aulas aqui, que é muito importante que vocês saibam, que a Inglaterra ela tinha a maior marinha. A marinha britânica era fortíssima. Desde 1650, lá no ato de navegação da Revolução Inglesa de Oliver Cromwell, a Inglaterra acabou que com sua marinha ela cercou regiões portuárias importantes da França para poder isolar a França do Oceano Atlântico. A região de Toulon e a região de Brest. Ela isolou a França justamente para poder romper, tá? Romper a ligação entre a França e as suas colônias na América. Já que a França pegou a ilha de Minorca, então a Inglaterra vai lá e faz um bloqueio militar com a sua marinha, que era a mais forte do mundo, para poder isolar a França na Europa e não deixar ela ter relações com a América. E com isso, sem a França conseguindo chegar até a América nas suas colônias, a Inglaterra conseguiu tomar Quebec, no Canadá, que pertencia à França, que estava lá acima, em cima das 13 colônias britânicas. A Inglaterra conseguiu tomar Quebec e atacou as Antilhas francesas, as regiões do Caribe que pertenciam, que eram colonizadas pela França. Então vocês percebem que existe um conflito na Europa Central, disputa pelos reinos germânicos entre Áustria e Prússia, e existe essa disputa também que vai da Europa, mas vai também, a gente vai ver daqui a pouco que ela vai para o Oriente e na América, entre Inglaterra e França. E é nesse processo, unindo essas guerras e outras mais que estão ainda por vir, que já estão acontecendo e outras que estão por vir, que a gente vai ter uma política de alianças formada, né, que vai caracterizar essa Guerra dos 7 Anos, que vai de 1756 a 1763. O processo de aliança ele é um pouco anterior, que os países eles se aliaram, né, reinos e países se aliaram muito por questão de afinidade. Quem que você está do lado da guerra, o inimigo o seu inimigo também é meu inimigo, então vamos nos aliar. Que a gente vai chamar de revolução diplomática, que está acontecendo alguns anos antes. Então, de um lado, a gente tem vários países, vários reinos, várias potências envolvidas, mas os mais importantes são o que vocês precisam saber. De um lado, a gente vai ter a Inglaterra se aliando ao reino da Prússia, tá, que estava lá em disputa na Europa. Então, o Império Britânico se aliando ao reino da Prússia, e a gente teve também a aliança de Portugal. Então, Portugal, a gente vai falar daqui a pouco os motivos de Portugal, mas Portugal se alia à Inglaterra. Do outro lado, a gente vai ter, lógico, então nós temos a Áustria, né, o Império Austríaco, a gente vai ter a França, porque tem que estar do outro lado da Inglaterra, mas a gente vai ter a Espanha também, porque tem que estar do outro lado de Portugal, porque há uma disputa que a gente vai falar daqui a pouco entre Portugal e Espanha. Lógico, sempre teve essa disputa. Mas a gente vai ter até outros reinos e impérios desse lado. Então a gente tem, por exemplo, o Império da Rússia, por exemplo, que vai ser muito importante, que está ali do lado da Áustria, tá, defendendo a França. A gente vai ter também o Sacro Império Romano-Germânico, como eu falei para vocês. Os reinos do Sacro Império não queriam, né, participar, né, dessa dominação da Prússia, então ficaram do lado da Áustria. E até a Suécia, que estava querendo dominar uma região na Europa também, está desse lado, está participando dessa guerra. Então a gente tem duas frentes aí, né, dois alinhamentos extremamente importantes, e vale lembrar que, apesar do lado da Áustria, o lado da França, você tem mais países envolvidos, né, aliados, mais reinos, impérios, o outro lado se compensa muito pela força do que é a Grã-Bretanha, se compensa muito pela força do que é a Inglaterra, que já era
a maior marinha do mundo, então ela já tinha muita força para encarar toda essa turma aí, praticamente sozinha. E já que nós falamos de Portugal e Espanha, por que Portugal e Espanha estão envolvidos? São dois rivais, lógico. Vale lembrar que um pouco antes de começar a Guerra dos Sete Anos, Portugal e Espanha tinham assinado um tratado, que é o Tratado de Madrid, aquele que a gente tem vídeo aqui explicando, aquele que fazia uma redefinição do mapa da América, vocês lembram? Que aumentava o território de Portugal de um lado e aumentava o território da Espanha de outro. Mas esse tratado foi muito questionado por autoridades da época, tanto de Portugal e Espanha, e principalmente por colonos, né? Jesuítas que questionaram o Tratado de Madrid. Então as coisas não estavam muito bem resolvidas entre Portugal e Espanha. E eles viam nessa guerra uma possibilidade de aumentar os seus domínios territoriais também, certo? Que lá na frente a gente vai ter um outro tratado de Santo Ildefonso entre Portugal e Espanha, que vai aumentar os territórios de uns também. Mas eles estão participando dessa guerra também, vendo a possibilidade. E vale lembrar que Portugal está do lado da Inglaterra, porque Portugal devia para a Inglaterra. Em 1703, a gente teve a assinatura do Tratado de Methuen, que a gente tem vídeo aqui no canal também, que explica que Portugal se endivida com a Inglaterra naquele famoso Tratado de Panos e Vinhos, vocês lembram? Antes da grande exploração do ouro. Então Portugal ele é um aliado econômico da Inglaterra, ele está envolvido nesse processo. Agora, essa guerra, você vai ter diversas batalhas na América, batalhas no continente asiático, você vai ter batalhas no Caribe, no Oceano Atlântico, na Europa, e vai terminar com a vitória das forças britânicas. Vai terminar principalmente por conta dessa marinha forte que eu falei para vocês. Foi fundamental a Inglaterra cercar os portos de Toulon e de Brest na França para poder isolar a França nesse processo. E vocês sabem muito bem, porque eu já falei isso em outros momentos aqui, vocês não precisam ficar guardando os nomes das batalhas, tá, gente? Isso aí é uma questão muito factual, guardar nomes de batalhas. Vocês precisam entender o processo do porquê levou essa guerra e principalmente as consequências. Agora, o que a gente vai ter como desfecho dessa guerra com vitórias militares do lado britânico? Nós teremos a assinatura de tratados de paz, e são alguns que vocês precisam saber sobre esses tratados. Um ano antes da guerra acabar, que acabou em 1763, então em 1762 a gente vai ter a assinatura do Tratado de São Petersburgo. Esse Tratado de São Petersburgo é o inicial, é o primeiro que começa a definir paz entre as nações, é um tratado de paz entre o Reino da Prússia com o Império Russo. Tá? Foi assinado em São Petersburgo, na Rússia. Então é o primeiro que vai definir assim, ó, Prússia já não está mais tretando com a Rússia. Um tratado que é muito importante, talvez seja o mais importante aqui, eu vou falar dele mais daqui a pouco, agora eu vou passar para vocês o panorama, vai ser o Tratado de Paris. Existem alguns tratados de Paris, inclusive um Tratado de Paris pós-Segunda Guerra Mundial, mas lógico que a gente não está falando pós-Segunda Guerra. Em 1763, Inglaterra e França entram num acordo de paz através do Tratado de Paris, a França reconhece as suas derrotas na guerra e também se envolve aí nesse Tratado de Paris Portugal e Espanha, que vão definir o Tratado de Paz. Vai ser fundamental para alguns anos depois, em 1777, se eu não me engano, eles assinarem um novo Tratado de Redivisão de Territórios, Portugal e Espanha, que é o de Santo Ildefonso, tá? Então o Tratado de Paris é o que define o fim, por exemplo, das guerras no continente americano, no continente asiático, entre Inglaterra e França, Portugal e Espanha. Agora, o tratado que selou a tampa dessa guerra, que falou assim, essa guerra não existe mais, essa guerra acabou, principalmente aqui na Europa, foi o Tratado de 1763, que é um tratado chamado de Hubertusburg. Esse tratado, o nome para falar a pronúncia é complicado, mas esse tratado é o que vai selar uma relativa paz, uma paz de fato, até então, por isso que é relativo, porque daqui a pouco tem até mais treta entre eles, entre o Império da Áustria, que era aquela guerra central que a gente estava falando, e o Reino da Prússia. Inclusive, nesse tratado vai ser definido que a Suécia ia poder pegar um pedaço do território que ela estava querendo, a Polônia vai ter uma divisão aí, da Polônia entre as potências, a Polônia que sempre vai ser dividida, na Segunda Guerra Mundial ela sofreu muito com isso. Então, esse é o tratado que define a paz. Então, a gente falou de 3 aqui. Só que o que eu quero
definir para vocês, que é muito importante para a gente entender as consequências dessa guerra, é o Tratado de Paris, que é o segundo que eu falei aqui para vocês. O Tratado de Paris, que é focando principalmente na paz entre Inglaterra e França, ele vai modificar, de certa forma, parte do mapa europeu, o mapa asiático e principalmente o mapa da América. Ele vai definir umas coisas importantes aqui para o mapa da América. A começar que a Inglaterra vai ficar com o domínio do Canadá. A Inglaterra passa a dominar o Canadá através desse tratado, venceu a França e ganhou o direito de ter o Canadá. Além de outras ilhas no Caribe também. Então a gente já está falando do Caribe britânico, certo? Mas e a França? A França perdeu grande parte de seus territórios, mas ela conseguiu garantir alguma coisa, principalmente no Caribe, onde ela ficou com o território de Guadalupe e Santa Lúcia, e ela pôde retomar alguns territórios na Ásia, principalmente na Índia, que antes pertencia a ela perdeu durante essa guerra, certo? Mas a maior parte territorial ficou com a Inglaterra, com a Grã-Bretanha, que venceu a Guerra dos 7 Anos, principalmente na Batalha Continental. Ela é considerada a maior vitoriosa, apesar daquele conflito na Europa entre os reinos germânicos. Ali a gente não consegue definir necessariamente um vencedor entre Áustria e Prússia, tá? Ali é mais difícil, porque a Prússia reconheceu a autonomia dos estados germânicos, do Sacro Império Romano Germânico, mas ali a gente não conseguiu definir de fato uma vitória militar. A grande vitoriosa militarmente foi a Inglaterra. E a partir disso a gente precisa entender o quê? As consequências. O que essa guerra causou no mundo. Olha só. Ambos os lados, todos os lados, na verdade, não só Inglaterra e França, mas principalmente focando em Inglaterra e França, tiveram muitos gastos militares com essa guerra. Isso é muito importante que vocês saibam. E no caso da Inglaterra, apesar dela ter vencido, ela perdeu muito dinheiro, ela gastou muito dinheiro, na verdade, com essa guerra. Então, é lógico que os gastos, né, o peso dessa guerra vai sobrecair na onde? Nas costas dos colonos que estão ali nas 13 colônias britânicas, nos Estados Unidos. Então a Inglaterra vai cada vez mais aumentar impostos dos colonos que vivem nos Estados Unidos para poder recuperar o dinheiro, para poder reequilibrar a sua balança comercial. Ela vai cobrar Portugal por conta do Tratado de Methuen e tal, mas principalmente nos Estados Unidos. Isso vai gerar uma grande insatisfação com as leis, lei do chá, lei do selo que ela vai fazer contra os colonos que vivem nos Estados Unidos, e vai gerar uma insatisfação tão grande que vai resultar na independência das 13 colônias, vai resultar na independência dos Estados Unidos, ou no que vocês quiserem chamar aí como Revolução Americana, que vai se tornar independente em 1776. Então a Guerra dos 7 Anos causou sim a Revolução Americana. E no lado da França, a França também ficou sem dinheiro e pior, ela perdeu a guerra. Então o lado dela é pior do que o da Inglaterra. A França vai sofrer tanto que se os súditos, a população francesa, no território francês já pagava muito imposto, aumentou. Começou a pagar mais imposto ainda e a monarquia e o clero, primeiro e segundo estado francês, eles serão isentos de impostos. Vai sobrecair nas costas do povo francês. E vocês já sabem, então, qual que vai ser o resultado disso. Ao longo do século, ao longo dos anos, nas próximas décadas, a gente vai ter aí o evento da Revolução Francesa. O povo sofrendo, não tinha o que comer, e a monarquia e o clero, primeiro e segundo estado, não pagavam impostos, eles eram isentos de impostos. Então vai gerar, sim, também a Revolução Francesa. É uma consequência direta da Guerra dos 7 Anos. Certo? Então, vocês percebem a importância que essa guerra tem. Então, agora, se você chegar lá, por exemplo, se você estiver estudando no colégio, estiver estudando no cursinho, o professor fala lá assim, independência dos Estados Unidos, coloca lá antecedentes Guerra dos 7 Anos, agora vocês já sabem, ou Revolução Francesa, agora vocês já sabem, era um conteúdo que faltava no canal, e nós temos agora. Gente, foi muito legal fazer essa aula aqui com vocês, eu estou muito feliz, de coração. Uma boa semana a todos, uma grande segunda-feira de muito estudo e a gente vai rumo aí ao nosso sucesso. Quero que vocês contem sempre comigo, eu estou aqui com vocês, tá? Assim como eu conto com vocês também. Vou ficando por aqui. Caiu até meu celular ali. Amo vocês de coração, um grande beijo. Fui!